compartilhar com os irmãos o texto da palavra de Deus. Nós vamos assim compartilhar com os irmãos uma palavra, pois eu tenho, pela misericórdia, Aleluia, algo da parte de Deus para a tua vida. Quantos estão felizes por isso? Diga amém. amém. Queremos ler um versículo da palavra de Deus que se encontra aqui no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6 e o versículo de número 1, que diz a palavra de Deus. E disseram-lhe os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitemos diante da tua face nos é estreito. Aleluia. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitarmos ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos irmãos, todos os que nos ouvem nessa noite, nós temos uma rápida palavra da parte de Deus para a minha e para a tua vida, onde não deixaríamos passar essa oportunidade sem trazer algo para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa existência. Nesta noite, onde nos reunimos nesse lugar com um só propósito, um só objetivo, um só pensamento de ouvir a voz de Deus e de adorar a Deus. O livro em que nós lemos de 2 Reis é um livro em que o capítulo de número 6, ele fala sobre Eliseu. Sabemos que Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. Eliseu, sucessor de Elias. Quando falamos sucessor, estamos nos referindo a alguém que veio depois de outro, dando continuidade, assim, a algo em que era feito, no caso de Eliseu, a obra do Senhor que era feita. Pois Elias, antecedendo Eliseu, era um profeta da época. Profeta esse que se destacou muito pela sua ousadia, pela sua fé. Profeta esse que a Bíblia revela que, chegando no Monte Carmelo, e tinha 450 profetas de Baal que adoravam a Baal, e ele chega e lança aos ouvidos do profeta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o; se Baal é Deus, segue-o. Porém a Bíblia diz que os profetas não deram ouvido a Elias. E ele, vendo que não tinha tido ou ganhado ou obtido a atenção dos profetas, lançou um desafio e disse: olha para mim, vamos fazer aqui um desafio. Nós vamos aqui colocar madeira, vamos aqui cortar um novilho, colocar em cima da madeira e iremos começar a clamar. Você vai clamar a Baal para que ele responda com fogo e venha e consuma o novilho, e também que ele venha e consuma toda a madeira. E se Baal responder, ele é Deus; porém se ele não responder, eu irei clamar ao meu Deus, e se o meu Deus ele responder com fogo, então ficará certo que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Então bateram naquele momento na tecla e disseram: fechado o negócio, vamos fazer isso. E a Bíblia diz que os profetas começaram a rodear, começaram a clamar por Baal, porém diz que nenhum ruído se ouvia, pois não havia resposta alguma. E já era por volta do meio-dia, os profetas de Baal, cansados, rastejando-se no chão, se cortando com facas, se cortando com navalhas, o sangue jorrando, e gritava: Baal, responde-nos. E nenhuma resposta se havia. Elias, ele fica de pé, se organiza e diz assim: olha, clama mais alto. Pode ser que ele esteja viajando, porém não esteja ouvindo. Pode ser que esteja dormindo e esteja a descansar. E depois do meio-dia,
ou não houve nenhuma da resposta. Então diz a Bíblia que Elias olha para ele e diz: agora é minha vez. Chega diante de toda a madeira, de todo o altar, começa a organizar o altar, porque muitas vezes para que Deus ele venha agir nas nossas vidas é necessário uma organização. É necessário em que Deus ele tenha legalidade para ele entrar na nossa vida, agir naquilo que precisamos agir, consertar aquilo que estava errado, porque quando Deus ele entra na vida do ser humano, ele começa a trazer aquilo que antes não havia. A primeira coisa que acontece é o que ele encontra sujo, ele faz a limpeza. Onde está troncho, ele começa a alinhar. E quando ele começa a fazer essas mudanças, o homem ele é visto de forma diferente, porque ele já adquire o respeito. Alguém olha para ele e já não trata como antes. Se antes tratava como apelido, agora já vem tratando como nome. Se antes não tinha honra, já passa a ser honrado. Se antes ninguém respeitava, já passa a ser respeitado. Sabe por quê? Porque quando Deus ele entra na vida do homem, um homem olhando para o outro, não vai mais ver o homem que via antes, mas está vendo o próprio Deus, o Espírito Santo dentro da vida do homem, e com isso ele adquire o respeito, adquire a honra, e antes quem não respeitava passa a respeitar, quem não honrava passa a honrar, e começa agora o homem a ter uma vida diferenciada. Então quando Elias ele olha, ele conserta o altar, chega diante do altar e começa a clamar ao Senhor e diz: Deus, que fique sabendo hoje que o Senhor é o único Deus de Israel. E clamando a Deus, mas teve uma ousadia que antes ainda de clamar, ele começa agora a derramar lenha sobre as madeiras, e a Bíblia diz que era tanta da água que agora encharcava a lenha, e um rego que tinha ao redor passaram a se encher. Mas Deus, ouvindo a Elias, ouvindo a oração de Elias, manda fogo do céu, consome tudo que estava, consome a madeira, consome a água que estava ao redor. E então os profetas de Baal agora são levados para baixo, são mortos, porque tem uma coisa: Deus ele não é egoísta, mas tem uma coisa que Deus ele não divide com ninguém: a sua honra, é a sua glória, a sua adoração, porque ninguém é digno de adoração senão Deus, porque foi o único ser que olhou para a terra quando ainda não havia e disse: cria-se o mar, e o mar começou a criar. Criam-se as estrelas, as luminárias começaram a criar. Apenas com palavra Deus chamou a existência aquilo que não existia. Apenas com palavra ele trouxe a existir algo que o homem, que a mente nunca imaginou que poderia existir. E esse mesmo Deus que te trouxe a esse lugar, te trouxe aqui para dizer: olha, ainda antes que tu viesse a existir, eu já te conhecia, já sabia que estarias aqui nesta noite ouvindo a minha palavra, já sabia que tu viria aqui, trazido pelo Espírito Santo, para eu te dizer: olha, não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outro lugar. Se tu veio aqui, é porque eu te trouxe para te dizer: eu sou teu Deus, tenho um plano na tua vida, independente do lugar que estejas andando, o que esteja fazendo, eu sou Deus que te digo nesta noite: te amo da mesma forma, vem para o meu caminho, entra no Evangelho, porque eu tenho coisa excelente para fazer no teu vida. Então, depois de Elias fazer ou cumprir, melhor dizendo, toda a sua missão, Eliseu já andava com Elias, e Elias perto já de ser arrebatado, ele olha para Eliseu e diz: pede-me o que queres antes que eu seja tomado de ti. Eliseu oportunista, Eliseu um homem sábio, em que estava aprendendo com o profeta, mas tinha ousadia e disse: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias olha para ele e diz: dura coisa tu me pediste, mas se me veres ser arrebatado, então terás aquilo em que me pediste. E a partir desse momento ambos estão andando juntos, ambos estão fazendo a obra junto. Então acontece que, estando eles andando, Deus ele chama, arrebata Elias, Elias vai subindo e Eliseu vê, e no momento que ele vê, ele recebeu a porção dobrada do Espírito. Mas a porção dobrada do Espírito que ele dizia, não era a porção dobrada do Espírito de Elias, mas a porção dobrada do Espírito de Deus que habitava em Elias. Então Elias é levado aos céus, Eliseu agora é sucessor de Elias, começa agora a fazer a obra, ainda estando agora na frente da obra, e a Bíblia diz que quando Eliseu, ele está agora com seguidores, com alunos, ele está mostrando o caminho em que se devia seguir, ele estava mostrando ao povo o que se devia fazer, chega em um determinado lugar, e quando ele chega em um determinado lugar, eles acampam, se organizam para fazer a obra, mas o lugar é apertado, o lugar é um lugar que alguém para
E quando chega diante de Eliseu, ele diz: olha, o lugar em que estamos habitando é pequeno demais para nós aqui, mas nós tivemos uma ideia, vamos até o Rio Jordão, cada um de nós cortamos lá uma viga e trazemos, então fazemos aqui uma tenda, fazemos uma boa coberta, ficará um lugar amplo, ficará um lugar melhor, ficará um lugar sofisticado e poderemos fazer a obra do Senhor de forma aconchegante, de forma agradável. Eliseu olhou ouvindo e disse: tudo bem, ide. Mas um levantou o dedo e disse: meu Senhor, serve-te de ires conosco. Ele disse: tudo bem, eu irei. E agora sai em direção ao Rio Jordão, cada um com o pensamento de cortar uma viga. Só que naquela época nós sabemos que não existia como existe hoje, não existia os materiais de trabalho que hoje existem, mas no momento se usavam o machado. Então naquele momento cada um se arma, cada um, podemos dizer que procura um machado, um já tem um machado, outro pega emprestado, mas existia a alegria no coração de cada um de dizer: nós precisamos trazer uma viga, precisamos aumentar o lugar, porque as coisas de Deus é assim, nós temos que dar o melhor, temos que ter o melhor, porque Deus ele dá o melhor para nós, libera o fôlego de vida, nos dá livramento que nós não vemos. Então vamos dar o melhor, vamos cortar uma viga, vamos aumentar o lugar e tudo será para a honra e a glória do nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então vão agora até o Jordão. E estando indo até o Jordão, a alegria, cada um estava com seus machados, cada um estava desejoso de trazer a viga. E quando agora chega, observando a viga, cada um certamente escolhendo a melhor viga que tinha, dizia: achei a minha. E começava agora, cada um cortava a sua viga, cortava uma viga de um lado, cortava uma viga de outro, e certamente havia estalo, pois vigas estavam caindo. E alguém gritava e dizia: a minha viga já está pronta, a minha missão já está quase cumprida. E viga cai de um lado, viga cai do outro, e o trabalho estava sendo feito. Mas durante todo aquele processo, durante todo aquele barulho, que viga cai de um lado, viga cai do outro, machado batendo na madeira, faíscas de madeira para um lado e para o outro, ouve-se um grito, alguém grita e diz: ai meu Senhor, porque era emprestado. Aí quando alguém grita nesse momento, nós observamos que certamente todos pararam, porque o barulho que tinha, concorde comigo, era apenas de machado batendo em madeira, era apenas de viga caindo de um lado, mas houve-se um grito que chamou a atenção, um grito que todo para e se pergunta: o que houve? Quando olha, estava um jovem com a mão na cabeça, olhando para o rio, o machado soltou-se no cabo, caiu no rio, afundou, e ele disse: era emprestado, ou seja, terei que dar conta. Perdeu o machado, perdeu o seu equipamento, podemos dizer, perdeu agora a única forma que tinha de cortar a viga e precisava dar conta do machado, porque quem emprestou queria de volta, porque quem emprestou teria que ser dado conta aquele que emprestou o machado. Aleluia, glória a Jesus. Todos pararam. Eliseu chega diante dele, olha e pergunta: onde caiu? Eu imagino um jovem trêmulo, eu imagino agora um jovem nervoso apontando para o rio, as borbulhas subindo e o machado continuando descendo, e quem sabe ele tremendo dizendo: caiu ali, eu vou ter que dar conta, não tenho o que fazer. E Eliseu chega, a Bíblia diz que corta um pedaço de madeira e aplica no lugar onde o machado caiu, apenas as águas. A lei, aleluia, da física, ela não nos mostra em que um pedaço de madeira ela tem condições de chamar o ferro para junto de si. Porém, se pegarmos uma imã e torarmos no meio do mesmo lado e colocarmos uma outra, certamente vai se unir. Mas um pedaço de madeira, ele agora chamar agora um machado para cima, mesmo tendo as águas fazendo a separação, isso eu não vi. Sabe o que significa? É porque quando Deus ele quer agir, ele cria motivo onde não tem lógica humana. Deus não precisa respeitar química, Deus não precisa respeitar física, mas quando ele quer fazer, ele faz, acabou-se, ninguém vai voltar atrás, e quem se levanta cai por terra, porque Deus falou para falar de acabou-se. É de Deus que estamos falando. Quando ele fala eu vou fazer, ele
naquele momento só tem uma lógica que eu consigo imaginar. A madeira está no lugar da água onde caiu, mas o ferro não está na água, o ferro está embaixo do rio. Porque como o ferro é mais pesado, ele agora funda sobre o rio. E está agora na areia do rio. Mas tem uma coisa, até quem não tem ouvido, quando Deus dar a ordem, tem que ouvir para acontecer aquilo que Deus ele quer que aconteça. E Eliseu coloca agora a madeira, e eu só consigo imaginar uma coisa. Eu só consigo imaginar Deus nos céus, lá sentado no seu trono, com os querubins que eu adoro, dizendo que santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quem sabe Deus se levantando, os querubins se afastando, ele olha para a situação e diz: flutua, machado. Aí o machado não tem ouvido, mas Deus mandou, tem que flutuar. O ferro sobe, começa a nadar, e ele diz: pega o ferro, coloca na madeira, porque é tempo de trabalhar, não é tempo de parar na situação que está. A conclusão para terminar a mensagem: o que simboliza, o que significa, o que nos mostra em que o machado, ele quando ele sai do cabo, sabe o que significa? Um cabo sem machado é algo que é incompleto, é algo em que não está de forma perfeita. Mas o meu esposo não é crente, todos os dias ele chega em casa e é uma guerra só, é um machado que está no fundo do rio, mas a porta ela não se abre para mim de jeito nenhum. O machado está no fundo do rio, tudo está dando errado na minha vida, eu tento de um jeito, eu tento de outro e nada vai para frente, é o machado no fundo do rio. Mas eu trabalho, eu pego o meu salário, quando no meio do mês eu tenho que comer algo, aleluia, mais barato para não passar fome, é o machado no fundo do rio. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui uma autoridade para dizer: o machado está flutuando, agora você precisa colocar ele no ferro para ver a obra de Deus trabalhar. Você não veio aqui nessa noite em vão, você veio aqui para dizer: é noite do machado voltar para o cabo. Aqui tem gente que cantava, que louvava, que adorava, já não louva mais, já não adora mais, porque não tem força. O machado está no fundo do rio. Mas nesta noite tem a autoridade de Deus, nesta noite tem o poder de Deus que está dizendo: se quiseres colocar o machado de volta, meu filho, se quiseres colocar o machado de volta, minha filha, eu, o Senhor, estou te dando a tua mão. Agora você que precisa colocar o machado de volta no cabo nesta noite. E como é que eu coloco o machado de volta no cabo? Você precisa voltar e dar continuidade ao que foi parado. Você precisa voltar e prosseguir o caminho que antes seguia e hoje já não segue mais. Porque pensamentos vêm e diz assim: se você voltar, você tem que parar de fazer isso. Se você voltar, você tem que parar de fazer aquilo. Mas nessa noite eu quero te dizer que o machado, se ele for colocado na madeira, a obra que Deus ele tem para fazer é tão excelente na tua vida nesta noite, em que quando você cortar a viga, alguém vai olhar para a tenda depois de feita e vai dizer: que negócio é esse? Como é que isso aconteceu? Como é que isso chegou a esse ponto? Não tem condições, realmente não tinha condições materiais, mas quando Deus entra no negócio, chama a existência o que não existe, faz o que não era ser, faz o que não era acontecer. E a Bíblia diz que quando Deus abençoa, ele diz assim: olha, escreve agora as placas com letras grandes, porque quando eu te der a tua bênção, até quem passar correndo, ele vai ter que contemplar, ele vai ter que ver, vai perguntar: o que é isso? É porque o machado foi colocado de volta na madeira e a obra está sendo feita. A tenda quem tem que construir é você. Você deixou o machado cair no rio, não quis colocar o machado de volta na madeira. O cabo está sem o machado, mas nesta noite é noite que Deus diz: coloca agora o cabo, meu filho, coloca agora o cabo, minha filha, porque a obra vai ser feita por você e ninguém vai fazer essa obra no teu lugar. E quando o machado é colocado de volta, o que é que acontece? O filho que está nas drogas volta para dentro da casa do seu pai, da sua mãe, e vai para a igreja. E o que é que acontece quando o machado é colocado no fundo do rio? Aquela enfermidade que está no corpo. Se ela não foi de forma natural, te prepara, porque Deus ele está
expulsando tudo e fica ação para glorificar o nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Quando se coloca o machado de volta, alguém que antes abraçava e que parou de abraçar, volta a abraçar, volta a olhar, volta a respeitar, volta a honrar. Então nessa noite a mensagem, o segredo, a palavra de Deus, Ele está dizendo: é noite de retornar, é noite de voltar, é noite de dar continuidade. Ah, mas alguém não me aceita assim, não tem problema. Deus, Ele está falando é contigo, Ele não está falando com alguém. Ah, mas alguém não me aceita desse jeito, não tem problema. Deus, Ele move os céus e move a terra, mas tem uma coisa, a vontade dele é concretizada. Se Ele tiver que pegar alguém quebrados pela cabeça, quebrar todo dia Ele quebra, mas o machado volta para o cabo e a obra vai ser feita, porque Deus é Deus e está dizendo: atenda, você quem vai construir, porque eu te chamei para esse negócio, meu filho. Eu confiei em você e é você que tem que construir a tenda. Só que construir a tenda é difícil. Para construir a tenda tem sempre aquelas pessoas que dizem assim: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai conseguir, não dou uma semana, não dou um mês, vai cair do evangelho, vai tirar o machado do cabo, vai não, porque se aceitar de coração, dizer: Deus, a partir de agora eu quero a tua presença dentro da minha vida, você vai continuar errando, porque somos humanos e nós erramos. Mas tem uma coisa: quando o Espírito Santo de Deus ele entra no homem, não tem negatividade, não tem nada contrário que venha neutralizar, porque quando vai ao encontro, dá bate de retirada, bate de volta e dizer: pá, aqui não dá, quem está ali é maior do que eu, aqui não dá, porque quem está ali é o Criador dentro dele, o Criador está dentro dela, não tem condições de Deus ser vencido, porque o nosso Deus ele é supremo e é superior a tudo o que existe. Deus é o único que cria. O homem pode dar forma, mas Deus ele cria, porque Deus ele cria com palavras. Vocês estão sentados em cadeiras, você pode estar sentado em bancos de madeira, em que o homem fez, e que o homem formou da madeira. E quem fez a madeira? Deus ele cria as árvores, então só Deus pode criar. O homem precisa agora da matéria, mas só Deus ele cria, e Deus também ele te criou. Deus ele te formou e te trouxe aqui para dizer: a palavra que eu tenho para a tua vida é essa, a palavra que eu tenho, o machado já flutuou, agora você precisa colocar no cabo, deixar que eu faça na tua vida, e tudo será concretizado para a honra e a glória do meu nome. Quantos podem dizer amém? E aqui eu encerro a mensagem em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus continue com as suas mãos estendidas e continue nos dando vitória. Mas saia daqui nesta noite convicto de que Deus ele te chamou, de que Deus ele te chama de volta para você voltar a trabalhar, porque a tenda é você